Pode começar. Para começar, a primeira aqui. As indústrias da segunda revolução industrial apresentaram uma grande expansão em razão do aumento da demanda do mercado mundial. São exemplos de indústria desse período: A. Têxtil, metal mecânica e alimentícia. B. Siderúrgica, metalúrgica e química. C. Informática, química e farmacêutica. D. Metalúrgica, alimentícia e robótica. Ou E. Eletrônica, informática e siderúrgica. O que é que vocês acham? Ó, a gente já pode começar aqui eliminando a primeira, por quê? Ó, a indústria alimentícia, junto com a metal mecânica, só vieram em fases posteriores. Vieram aparecer, ó, deixa eu ajeitar aqui. Elas vieram aparecer lá depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, essa questão aqui, essa alternativa a gente já elimina. Letra C. A informática, ela veio agora, né, no século XX, junto com a robótica e com a eletrônica, tá? Século XX. A química e a farmacêutica vieram no século XIX, tá? Com o avanço da tecnologia. Aí só sobra essa aqui, siderúrgica e metalúrgica, tá? Mas, assim, a indústria química, ela já tinha um grande potencial naquela época. A questão certa é a B, tá? A gente eliminou aqui a química dessa questão por causa da farmacêutica e da informática, sendo que ela teve, depois da Segunda Revolução, a química já estava vindo, já estava em alta, já estava na moda. Ó, segunda, a industrialização acelerada de diversos países ao longo do século XIX alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a Segunda Revolução Industrial, emergiu o imperialismo, cuja característica marcante foi, letra A, substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional. Letra B, busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. C. Manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas. D. Procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa. Ou letra E. Transferência de tecnologia estimulada por uma política não intervencionista. Quero ver vocês participando, hein? O que é que vocês acham dessa? Vou até abrir aqui. Hein? O que é que vocês acham dessa? Podem ligar o áudio, tá? Porque eu tô sem ver o chat. Ninguém? Tá, vamos lá. O contexto daqui é que lá durante a Segunda Revolução Industrial, né, no final do século XIX, teve uma aceleração na industrialização de vários países, que, assim, alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais daquela época. Nesse contexto, né, naquele momento, teve o surgimento do imperialismo, né, que é caracterizado pela expansão das potências europeias e de outras nações industrializadas, como a França, a Inglaterra, em busca de novos mercados consumidores. Eles produziram demais e eles tinham que dar um destino nos produtos deles, né? Teve uma, como é que se diz? Eles produziram demais e tinham que escoar os produtos, tá?
Aí eles tinham que dominar ou procurar, né, na verdade, outras colônias e outros territórios para poder explorar, para poder escoarem e produzirem mais produtos. Ó, letra A. Substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional. Ó, o imperialismo daquela época não se baseou só na diplomacia, porque eles não tinham esse pensamento, essa ideologia naquela época, tá? E intervenção militar. Naquela época, o imperialismo, eles não era comum usarem a força militar, tá? Eles não tinham uma autonomia, sabe? Letra B. Busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais descendentes dos países industrializados. E essa é a resposta, tá, gente? Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Os países, as potências, eles estavam com muitos produtos e eles tinham que exceder os produtos que eles tinham. Aí, com isso, eles foram procurando outros lugares, né? Como no livro, no capítulo do livro que Rubens mandou para a prova, foi o imperialismo na África, né? Porque teve toda a partilha da África, justamente para cada país, cada potência ficar com um pedaço. Letra C. Vamos ver por que não é a letra C. Manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas. Ó, ele não tinha autonomia administrativa nas áreas conquistadas, tá? Eles geralmente colocavam governos estrangeiros. Letra D. Procura de especiarias, ouros e produtos tropicais inexistentes na Europa. Não, né, gente? Eles não buscavam especiarias ou muito menos ouro. Isso é, na verdade, uma característica lá das grandes navegações, né? Lá naquela época do classicismo, quando estavam descobrindo ainda. Letra E. Transferência de tecnologia estimulada por uma política não intervencionista. Essa transferência de tecnologia para as colônias não era uma prática voltada, uma prática voltada a um desenvolvimento independente, tá? Mas sim um atendimento dos interesses das potências dominantes. Com isso, é a letra B. Ó, terceira aqui, muito fácil, gente. Eu quero que vocês falem nessa agora. Vamos lá. Em 1848, dois jovens alemães escreveram: assim, o desenvolvimento da grande indústria mina sob os pés da burguesia as bases sobre as quais ela estabeleceu seu sistema de produção e de apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Esse texto expressa princípios de qual ideologia? Fascista, capitalista, comunista, iluminista ou darwinista? Ó, os dois jovens alemães foram Marx e Engels, tá? Ó, a gente é unânime a resposta, mas eu vou explicar aqui para vocês. Ó, o fascismo era uma ideologia marcada pelo autoritarismo, pelo nacionalismo, o controle do Estado, e eles eram completamente contra a uma liberdade individual, sabe? A uma liberdade social. Eles eram contra o socialismo também. Letra B, capitalista. Não, né, gente? Porque o capitalismo se baseia na propriedade privada, no livre comércio e busca de lucro e, principalmente, a competição. A resposta certa, comunista, tá? Comunismo defende a coletivização dos bens, da igualdade social, da ausência de classes, né? Sem aquela hierarquia social, e também da propriedade privada. Iluminista. Não,
porque o iluminismo valorizava a razão, a liberdade, a igualdade e o progresso social. É darwinista. Gente, o darwinismo veio do livro Evolução das Espécies, de Charles Darwin, que propõe a evolução das espécies pela seleção natural, ou seja, sobrevivência dos mais aptos. Era uma ideologia completamente racial, porque naquela época, assim, né, a frase do darwinismo é a sobrevivência do mais apto. E naquela época, quem eram os mais aptos? Os ricos, entendeu? Então, só os ricos que sobreviviam e os pobres não. Quarta questão. A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classes. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência. As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao pensamento conhecido como materialismo histórico, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais, independentes da realidade histórica e social. Não é essa. Letra B. Materialismo histórico, que concebe a partir da luta de classes, olha aqui, luta de classes, e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção, tá? Tudo ali o que Marx defendia, tá? Letra B. Porque não é C ou D. C e D diz socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo por meio de uma revolução e implantação de uma ditadura no proletariado. O socialismo utópico não defendia isso. Socialismo utópico que defende a reforma do capitalismo com o fim da exploração econômica e a abolição do Estado por meio da ação direta. O socialismo utópico foi uma corrente de pensamento socialista que surgiu ali no século XIX e defendia, né, a criação de uma sociedade ideal, uma sociedade básica que pensava mais nos princípios de igualdade e de justiça social, tá? Que ali os pensadores do socialismo utópico seriam Fourier, Owen e Simon, tá? Eles propunhavam as soluções pacíficas e progressistas para os problemas sociais da época, como a desigualdade, tá? Mas é ao contrário do socialismo científico de Marx, porque o socialismo científico de Marx ele via a luta de classes e a revolução como os meios para alcançar uma transformação social, tá? Já o socialismo acreditava na possibilidade de construir esse novo modelo por meio da educação, por meio de um planejamento social ou de uma reforma gradual na sociedade, sabe? O Marx já era mais revolucionista. Quinto, sobre o processo histórico da denominada Guerra do Ópio ocorrida na China, assinale a alternativa correta. Letra A. Os Estados Unidos da América iniciaram a expansão para o Oriente, comercializando o ópio monopolizado pelos chineses, o que provocou uma guerra entre eles, encerrada com um acordo de uma divisão igualitária das cotas comerciais. Lara. Vamos ver isso aí, hein? Oi? Opa, olha, a galera tá respondendo aqui no chat, respondeu algumas questões anteriores, então assim, dá um tempinho aí pra galera responder, aí como tu não tá podendo ver, eu vou dizendo aqui o que a galera tá dizendo. Ah, tá, me diz por favor que eu tô sem ver. Pronto, beleza, eu vou dizer. Espera acho que uns 2 minutos, acho que dá tempo, né?
Pronto, aí essa aqui vocês querem que eu leia com vocês ou dê um tempinho já de agora? Tá, pronto. Então eu vou deixar aqui a questão e vou esperar vocês responderem. Acho que não vai demorar pra trabalhar com a questão. Uhum. Ih, tô dando interferência, meu Deus. O pessoal tá dizendo D aqui, viu? D, vamos ver. Inglaterra, que dominava a comercialização do ópio na China, impôs aos chineses uma indenização aos chineses. Chineses, ai meu Deus do céu. Aos chineses, tá, gente? Isso aqui é chineses, pelo amor de Deus. Uma indenização por eles terem a retexto de proteger a saúde da população, confiscando e destruindo de uma grande carga de ópio. Ó, o contexto da guerra do ópio foi assim, o ópio, para quem não sabe, é uma droga alucinógena. E lá no século XVIII, a China queria. A queria não, na verdade. Eles defendiam a livre comercialização do ópio. Aí chegou os ingleses lá e querendo. Não, minto. Lá na China, eles não queriam legalizar a droga. E os ingleses que comerciavam o ópio, eles queriam chegar lá, né, na China e abrir, né, ter um livre comércio do ópio. Daí que teve duas grandes guerras entre os chineses e os britânicos, uma em 1939 e outra em 1856, tá? Mas quem ganhou foi a Inglaterra e o governo chinês teve que dar, né, conceder umas vantagens comerciais entre eles e foi legalizada a substância por lá. E é assim, viu, gente? Letra D, acertaram, parabéns. Esses acordos foram aqueles acordos desiguais, né? Aquele do que a Inglaterra propôs, não foi isso? Foi, ó, porque como a Inglaterra venceu, né? A Inglaterra ela queria ter um livre comércio junto com porque lá na Europa que eles produziam o ópio e eles queriam expandir, né, esse comércio, o comércio da droga. Aí quando chegou lá na China, os chineses não queriam essa droga por lá. Aí teve que, né, os chineses perderam e teve que dar algumas vantagens, como a legalização, né? Ó, vou deixar aqui essa questão para vocês fazerem.
Gente, eu tô com o chat aberto aqui, viu? Se vocês falarem alguma coisa, eu tô lendo. E aí, alguma ideia já? Qual vocês acham que é verdadeira? Ó, a charge diz assim. Um dos operários diz: vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Sobre essa situação, analise as seguintes afirmações. No processo de produção, os operários foram submetidos à intensa divisão do trabalho. Segundo, houve intensa exploração do trabalho artesanal em um contexto no qual cada trabalhador não tinha o direito de conhecer todo o processo de produção. 3. Os operários em cada seção da fábrica controlavam tanto a qualidade da matéria-prima quanto do produto final que ia para o mercado consumidor. E, quarto, o produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo por parte do operário. Está correto em quais? Ó, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. 1 e quarto, 1 e quarto. Ó, realmente, vocês acertaram. É o primeiro e o quarto, tá? Letra E. Por que não é o segundo? Ó, o segundo diz assim: houve intensa exploração do trabalho artesanal em um contexto no qual cada trabalhador não tinha o direito de conhecer todo o processo de produção. Está incorreto porque o trabalho era fortemente explorado, né? Porque foi fabril e não havia oficialmente a proibição para o trabalhador de conhecer todos os setores das fábricas. O terceiro está errado porque, ó, diz assim, os operários em cada seção da fábrica controlavam tanto a qualidade da matéria-prima quanto do trabalho final que ia para o mercado consumidor. O terceiro está incorreto porque o controle dessa qualidade, em especial, né, o do produto final, não era a função dos operários, tá? Era a função dos burgueses. Próxima. Sétimo.
Vocês estão achando que é A, né? Vamos ver. Sétimo, a expansão neocolonialista do século XIX foi acelerada essencialmente pela disputa de mercados consumidores para produtos industrializados e de investimento de capitais em novos projetos, além da busca de matéria-prima. B, pelo crescimento incontrolado da população europeia, gerando a necessidade de migração para a África e Ásia. C, pela necessidade de irradiar a superioridade da cultura europeia pelo mundo. D, pelo desenvolvimento do capitalismo comercial e das práticas do mercantilismo. E, pela distribuição igualitária dos monopólios de capitais e pelo decréscimo da produção industrial. E aí? Ó, o sétimo, assim, o contexto histórico do neocolonialismo no século XIX foi impulsionado pela Revolução Industrial, né, isso é óbvio, e também pelo desenvolvimento do capitalismo, que aumentou a demanda de matéria-prima, de mercado consumidor e de busca nas novas áreas para investimento. As potências europeias eles estavam em busca de colônias na África e na Ásia para garantir o fornecimento de recursos naturais e ampliar suas economias industriais, além de obter novos comércios para os produtos fabricados em suas fábricas. Oitavo. E aí, gente? Qual que vocês acham? Ó, vamos ver. Sobre a prática imperialista, considere as afirmações a seguir. Primeiro, o imperialismo europeu diminuiu distâncias sociais e econômicas entre as nações menos desenvolvidas e as industrializadas. Ó, esse primeiro tá falso, tá? Porque o imperialismo, ele não diminuiu nenhuma desigualdade social, muito menos econômica entre as nações menos desenvolvidas e as industrializadas, tá? Mas, pelo contrário, ele aprofundou as desigualdades e pôs as potências imperialistas para explorar mais as colônias
e mantendo essas regiões, esses lugares, né, essas áreas, em uma posição de dependência e de subdesenvolvimento. Segundo, a resistência africana à ocupação europeia justificou o uso de armas e da violência na dominação militar sobre o continente. Esse segundo tá falso também, viu, gente? Embora a resistência africana à ocupação europeia tenha sim existido, mas a justificativa para o uso de violência, o uso de armas, essa dominação militar, não foi apenas a resistência, sabe? Mas eles buscaram expandir o controle imperialista que frequentemente envolvia uma imposição de poder sem a consideração pelas culturas locais. Aqui não é segundo não, aqui é terceiro. Impelidos pela ideia de missão civilizadora, os europeus contribuíram para a desestruturação da cultura local e para a anulação de identidades. Esse terceiro, gente, tá verdadeiro, viu? Essa ideia de missão civilizadora de fato existiu e contribuiu para uma desestruturação das culturas locais e anulação de identidade, tá? Foi o ponto principal do princípio deles, né, do princípio imperialista, foi a anulação de identidades, porque eles tentavam impor os próprios valores, as suas próprias religiões e as formas de organização social também. E em muitos dos casos, eles destruíam as tradições, destruíam os modos de vida já existentes naqueles lugares. Tanto que eles queriam, porque queriam, colocar a cultura europeia deles em jogo, colocar por cima da que já existia naquele local. Quanto o interesse imperialista europeu relacionava-se à segunda fase da Revolução Industrial e ao acúmulo de capitais. Sim, gente, tá certo. O interesse imperialista ele estava completamente relacionado à segunda fase da Revolução, porque demandava de novos mercados consumidores, fonte de matérias-primas e oportunidades para investimento do capital excedente, né? Fatores que levaram à expansão imperialista, principalmente para a África. Quinto, a superação das diferentes culturas mobilizou europeus na transferência de costumes aos povos dominados. Nossa, por que está falsa? A superação das diferenças culturais não foi um objetivo do imperialismo. Pelo contrário, os europeus muitas vezes tentaram impor, né, as suas culturas e costumes sobre os povos dominados, em vez de transferir ou integrar os costumes locais. Essa ideia de missão civilizadora que eles tinham implicava mais em um processo coercivo, né, um processo forçado, do que em uma relação equilibrada, sabe? Uma relação de intercâmbio cultural mais estável, mais equilibrada. Tá? Essa aqui, o oitavo, ficou como FFVBE. FFVBE. Letra C. Gente, eu acredito que foi rápido demais, tá? Nas primeiras questões, eu não estava vendo o que vocês estavam falando aí no chat. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento para fazer das primeiras questões, já que eu não consegui acompanhar tão bem com vocês essas questões por aqui. Se alguém tiver, pode... Lara, pode só dar uma mini resumida sobre o imperialismo, se não for atrapalhar? Claro. Ó, o imperialismo é assim.
o imperialismo é completamente diferente do colonialismo, tá? São duas coisas bem diferentes. Aí, um pouquinho depois do colonialismo, antes do imperialismo, veio o neocolonialismo, que a gente fez uma questão sobre isso. O colonialismo, eles buscavam a exploração do território a partir de uma expansão agrícola, sabe? Eles queriam a exploração do território para áreas rurais, para uma produção rural, né? A produção de alimentos rurais. Já o imperialismo era a exploração do território para o benefício das suas indústrias, tá? O foco principal do imperialismo, é a busca por mão de obra barata e a busca de matéria-prima. As potências industriais do imperialismo daquela época eram a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, a Holanda e Bélgica. Tá? E eles tinham uma política de dominação horrorosa, porque eles queriam colocar a cultura deles sobre os locais que eles exploravam, tá? E também, gente, aqui vale para todo mundo, tá? Na época do imperialismo, teve uma coisa completamente importante na história, que foi a Conferência de Berlim, que foi ali em 1884, 1885. Teve duas conferências. A de 1884 foi dia 15 de novembro e em 85 foi dia 26 de janeiro, ou foi em fevereiro, alguma coisa assim. Foi um encontro internacional das potências industriais daquela época para discutir temas humanitários, temas concernentes, né, ao continente africano. Mas isso, gente, de discutir tema humanitário, de humanitário não tinha nada, viu? Porque a Conferência de Berlim se dedicou completamente à partilha da África, né, que eles queriam estabelecer uma livre navegação sobre os rios Níger e o rio Congo, tá? Sendo que isso não foi nada humanitário, porque quando eles chegaram lá na África, eles tiveram um trabalho, assim, uma força extremamente coerciva sobre a cultura, sobre os povos, sabe? Porque, gente, um ideal completamente capitalista, sabe? Eles só queriam mão de obra barata e matéria-prima, tá? E na Conferência de Berlim teve o Ato de Berlim, que toda nação europeia que tomasse posse de um território da costa africana, principalmente, gente, bota aí na cabeça, o Ato de Berlim foi que toda nação europeia que tomasse posse, né, tivesse ali a dominação de algum território da costa africana, era obrigado a comunicar a conquista e provar que exercia autoridade suficiente sobre aquele local, né, sobre algum país. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que deu para entender, não foi? João até colocou, ó. Certinho. Tem mais alguma dúvida, gente? Pode voltar para a primeira e explicar um pouquinho. A primeira questão, né? Vamos lá. Essa aqui. Pronto. Ó. As indústrias da segunda revolução industrial apresentaram uma grande expansão em razão ao aumento da demanda do mercado mundial. São exemplos de indústria nesse período. Ó, a letra B, que é siderúrgica, metalúrgica e química. Eu expliquei que a metalmecânica e a alimentícia só veio ter grande foco lá na Segunda Grande Guerra, né, a Segunda Grande Guerra Mundial. Já a letra C não é, porque a informática veio no século XX, veio agora, informática é nova, e a farmacêutica veio lá no século XIX com a expansão da medicina, né, com o avanço tecnológico da medicina. Letra D, metalúrgica e alimentícia.
A alimentícia, eu expliquei lá em cima, veio depois lá na Grande Guerra. E a robótica, junto com a informática e a eletrônica, que é da letra E, veio no século XX. Aí ficou a letra E, porque a siderúrgica, a metalúrgica e a química veio nessa época. A química, ela teve grande avanço junto com a farmacêutica lá na expansão da medicina, sendo que a química já estava em, assim, estava no começo, era bebezinha ainda na segunda revolução. Mais alguma dúvida, gente, sobre as questões? Deu para entender certinho? Ó, essa questão aqui, vocês acertaram, viu? É a letra A. Você vai aqui essa questão. Vou deixar mais um tempo para vocês, porque ela é bem longa. Tem alguém que esteve no seu alguém que conhece até o fim. Pra te dizer, quando estava por um fio da gente, que quando toca a luz aqui, você cai. E aí, gente?
Ah, e aí, alguém discorda que seja A? Vamos lá. Nono. Engana-se quem acredita que as teorias da evolução e da seleção natural limitaram-se à área da biologia. Alguns pensadores do século XIX, como o inglês Herbert Spencer, recorreram às ideias de Darwin para elaborar esquemas filosóficos que acabaram sendo utilizados para classificar as sociedades humanas em atrasadas e avançadas, primitivas e modernas, bárbaras e civilizadas. Eles defendiam a tese de que existiam raças superiores e inferiores, a qual foi amplamente utilizada por alguns governos europeus para justificar seus domínios na Ásia e na África no período do imperialismo, contribuindo para o aumento do preconceito contra os povos desses continentes. Mas é necessário destacar que essas concepções jamais foram criadas ou aceitas por Darwin, que, aliás, era um anti-escravocrata e anti-escravocrata declarado. O imperialismo europeu, exercido sobre os continentes africano e asiático, estava relacionado à ideia. Letra A, gente. Parabéns. Ó, letra A, da missão civilizadora europeia e das ideologias de progresso e superioridade racial branca. Como eu tinha dito para vocês, esse é o maior objetivo do imperialismo, porque estava relacionado à base dessa ideia civilizadora mesmo, e que eles tinham sim uma raça superior, né, porque eles acreditavam no darwinismo social, no livro da Origem das Espécies, que as raças superiores estavam destinadas a dominar a raça interior, a teoria da seleção natural. Vou repetir a última alternativa da questão. Oitavo. Foi o quinto, não foi? A superação das diferenças culturais mobilizou os europeus na transferência de costume aos povos povoados. O imperialismo não tinha nenhum objetivo em respeitar ou superar as diferenças culturais. Na verdade, os europeus, eles tentaram impor suas próprias culturas e costumes sobre os povos que dominaram, em vez de trocar ou integrar uma tradição local. É isso a missão civilizadora. A missão civilizadora do imperialismo foi essa, né, da cultura. E aqui que diz que a diferença de cultura mobilizou os europeus, mobilizou nada, viu, gente? Porque era completamente uma relação coesiva. Eles chegavam lá e colocavam a cultura que eles quisessem. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Gente, se alguém tiver uma dúvida, pode falar, tá? Eu sei que eu acredito que eu tenha ido rápido demais, mas porque o assunto não é um assunto tão difícil, é fácil de entender. E as questões que eu trouxe é bem a cara do professor colocar na prova, justamente para ajudar vocês.
Tava vendo se fazia um pouquinho de sol também. E aí, também que eu vi ali. E aí, gente? Mais alguém? Alguém discorda que seja A ou foi unânime entre as meninas? Vamos ver. A Partilha do Mundo, 1870 a 1914, resultou do interesse das potências capitalistas europeias em investir seus capitais excedentes nas colônias, obter mercados fornecedores de matéria-prima e reservar mercados para seus produtos industrializados. Muito bem, gente. É essa. Por que não é a letra B? Vamos ver. Deixa eu explicar aqui que a Partilha do Mundo foi aquele grupo, né, do interesse da potência europeia em expandir os excedentes, né, e expandir as economias industriais com o crescimento, acúmulo de capital, investir nas colônias e garantir que esses mercados de consumidores ficassem fixos a eles. Vamos ver, letra B. Desenvolver a produção de gêneros alimentícios nas colônias, visando suprir as deficiências de grãos existentes na Europa na virada do século. O foco do imperialismo não era suprir nenhuma deficiência alimentar na Europa, mas sim explorar, né? Explorar a matéria-prima e mão de obra barata. Letra C. Buscar novas áreas para a emigração, uma vez que a pressão demográfica na Europa exigia uma solução para o problema. Letra C. A migração foi um aspecto menor. A migração não teve lá na conferência, eles nem tocaram nesse ponto, sabe, de migração, porque foi um aspecto bem, como é que eu digo, não foi tão importante quanto ao interesse econômico que eles tinham. Letra D. Promover o desenvolvimento nas colônias através da aplicação de capitais excedentes em programas sociais e educacionais. Gente, o desenvolvimento econômico das colônias não tinha objetivo de ser social e educacional, não, viu? O foco estava na exploração mesmo. Favorecer a atuação dos missionários católicos junto aos pagãos e assegurar a livre concorrência comercial. Gente, nada a ver, viu? A gente viu que no imperialismo eles não têm nada relacionado com a Igreja Católica, muito menos com os pagãos, tá? A atuação missionária era só uma justificativa ideológica de cada país, tá? Mas o foco central mesmo é aquilo, domínio econômico. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Gente, eu tenho uma curiosidade, tá? Porque vocês sabem que história é fofoca pura. E é fofoca das boas, tá? Lá na partilha da África, cada país ficou cada potência industrial ficou com uma parte da África. Em específico, a França ficou com o Egito, a Inglaterra ficou com a parte oriental, meridional e ocidental, a Alemanha ficou com lá pela parte embaixo, assim, os camarões, o Tongo, Burundi, Ruanda e, se eu não me engano, Tanzânia. A Alemanha ficou com 5 países. Portugal ficou só com Moçambique, gente. É curioso, né, que Portugal ficou só com 1. E, gente, a Bélgica ainda era monarquia, viu?
E eu acredito que esse detalhe não vai cair na prova, não. Mas a Bélgica ainda era monarquia e quem era o rei era Leopoldo II. E a Bélgica era, sim, uma potência econômica naquela época, por mais que seja um império. Leopoldo teve a brilhante ideia de, quando chegar lá na África, ele foi logo no Congo. E, minha gente, ele fez o Congo de colônia particular, viu? Ele não queria... Claro que ele queria dominar, né, o Congo e ter uma relação de comércio, mas ele queria só para ele. Foi a República Particular do Congo, foi só de Leopoldo II, tá? Porque a França, a Inglaterra, a Alemanha, eles não tinham nada disso de colônia particular, não. Mas Leopoldo II, ele achou que ele era estrela. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu sei que foi rápido, né? É um assunto fácil. As questões que eu trouxe para vocês, algumas eram que já aplicadas pelo professor, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá tudo ok? Tudo certo, gente, de verdade. Vão gabaritar a prova de amanhã.